bem-vindos ao podcast Direto ao Ponto, o espaço de diálogo e reflexão jurídica do curso de Direito de Balneário Camboriú, da Univale, em Santa Catarina. Eu sou Márcia Sarubi Lipman e é um prazer conduzir esse episódio onde vamos discutir um tema essencial para os dias de hoje: sociedade, tecnologia, democracia e liberdade de expressão. Nós vivemos em uma era digital marcada por transformações rápidas. A tecnologia define a forma como nos comunicamos, nos informamos e participamos da vida democrática. Mas quais são os limites da liberdade de expressão nesse novo cenário? Como que o direito pode garantir um equilíbrio entre inovação e responsabilidade? Para refletir sobre essas questões, temos conosco dois convidados especiais. Começando, damos boas-vindas à doutora Ana Gabriele Mazur, doutora, advogada, sócia da Mazur e Moura Advogadas Associadas, especialista em direito digital e presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB Itapema. Ana, é um prazer ter você conosco. Obrigada, Márcia. É uma felicidade estar aqui, estar falando para os acadêmicos de Direito da Univale. Como egressa, eu me sinto muito feliz e muito agradecida. Muito obrigada, doutora. E o nosso segundo convidado é o doutor Flávio Fabiano Filastri, advogado, atuante desde 2012, associado ao escritório Pamplona Zimmermann Advogados, com sólida experiência nas áreas trabalhistas e previdenciária, além de estar se especializando em direito digital, LGPD e inteligência artificial. É ainda membro da Comissão de Direito Digital da OAB Itajaí e participante ativo em comunidades de inovação jurídica. Seja muito bem-vindo, doutor Flávio. Muito obrigado, professor. Para mim também é uma satisfação estar aqui. Eu também sou egresso dessa casa. É sempre bom voltar aqui e discutir temas tão relevantes e importantes. E já adianto que talvez cheguemos ao final com mais dúvidas do que certezas, mais perguntas do que respostas. É isso aí. Muito obrigado. A ideia é que a gente possa realmente estar fomentando o debate e o diálogo. Para dar início, então, ao nosso debate, eu gostaria de começar com uma provocação. A tecnologia fortalece ou enfraquece a democracia? Ana, você pode começar? Claro. Então, Márcia, é interessante a gente conversar sobre isso e lembrar que é sempre dois lados da mesma moeda. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia ela traz mais informação, ela traz mais publicidade aos fatos, ela também traz o outro lado, que é a disseminação das fake news, esses cuidados que a gente tem que ter, principalmente com o uso da internet, né? Hoje a gente fala em tecnologia, muitas coisas são tecnologias, mas quando a gente fala da internet, tem que ter esse cuidado. Perfeito. Doutor Flávio, eu gostaria de ouvir a sua perspectiva também. Claro, eu acho que essa questão da tecnologia, eu não consigo, por exemplo, professor, utilizar o conectivo ou aí, né? Será que a tecnologia ela fortalece ou enfraquece a democracia? Eu acho que eu vou além, a gente tem que pensar em e. Ela fortalece e ela enfraquece, né? Nós temos visto no mundo todo fenômenos em que a tecnologia foi utilizada para incluir a participação das pessoas nos processos de decisão, de manifestação e de participação na vida política, né? Nós tivemos um episódio na Espanha, das acampadas, em que eles se reuniram e convocaram os movimentos pela internet. No Brasil isso também aconteceu em algumas oportunidades. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia ela permite a inclusão das pessoas nos processos decisórios, nos processos democráticos do país, ela também pode ser usada de outro lado para deturpar a nossa opinião, né? Nós temos que lembrar muitas vezes, aí, falando de redes sociais, a rede social ela tem sistemas e algoritmos ali que ela te coloca num ambiente confortável dentro daquilo que você pensa. E muitas vezes você acha que você está num ambiente em que aquilo é uma verdade absoluta, mas não, é o algoritmo te colocando num ambiente dentro daquilo que você pensa. E muitas vezes a realidade aí fora ela é muito mais plural e diferente. Então eu vejo que ela fortalece sim por um lado, mas ela também tem os seus desafios por outro. Perfeito. Nós do curso de Direito de Balneário Camboriú trazemos sempre essa preocupação
em abordar temas inovadores, temas conectados com a realidade. E não poderíamos deixar de abordar um tema tão importante. E nesse contexto, surgem então debates complexos. Qual é o limite de expressão nas redes sociais? Doutor Flávio, como você tem visto essa questão na prática jurídica e no debate jurídico? Perfeito. Eu penso que o ambiente virtual, ele não é diferente do ambiente real, né? A gente não pode mais fazer a dicotomia online e offline. Nós estamos todos nós on-life, o tempo todo agora. Então, o limite no ambiente virtual é o mesmo limite fora dele também. E aí a gente pode pensar no seguinte, do ponto de vista jurídico, na legislação, nós temos diversos limites, né? Na legislação trabalhista, por exemplo, você não pode criar ofensas entre as pessoas do ambiente de trabalho, porque isso pode ensejar rescisão por justa causa, tanto do empregador quanto do empregado. No ambiente de consumo, na relação de consumo, nós temos um limitador ali da falsa propaganda, né? Então, quem está fazendo a oferta não pode fazer uma propaganda falsa. Então, esse também é um limitador importante da expressão, digamos assim, né? No ambiente penal, nós temos a questão da injúria, da difamação, né? Da calúnia, que são limitadores também importantes da liberdade de expressão, né? Mas eu queria pontuar especificamente a questão constitucional, né? A Constituição, ela traz um limitador importante, né? Que é livre a liberdade de expressão, né? Vedado o anonimato. E ela garante, o mesmo texto constitucional, ela garante que o ofendido tenha o direito proporcional de resposta. Então, se alguém me ofende, embora não seja de bom tom e educado você cometer a mesma situação, mas a Constituição te garante a resposta proporcional ao agravo. E te garante também reparação pelos danos morais e materiais que você sofreu em razão da tua exposição, da tua imagem, da tua figura, da tua honra, né? Então, os limites nas redes sociais, na internet, não são diferentes do que a gente tem observado nos últimos tempos fora da internet. Perfeito, doutora. As considerações foram muito esclarecedoras. Doutora Ana, qual é a sua visão sobre esses limites e os desafios que o direito digital enfrenta nesse campo? Quando a gente fala de direito digital, Márcia, a gente fala muito sobre essa questão de polarização. E é um direito novo. Então, assim, a gente está falando de algo que, com a polarização e a falta de normativa, ele tem alguns problemas, alguns embates para chegar no limite. Então, qual que é o limite de verdade da opinião, de você estar na internet, na rede social, emitindo a sua opinião? Hoje eu achei a doutora Márcia com o cabelo muito loiro. Isso é uma opinião ou uma ofensa? A gente ainda está com esses limites que não estão bem estabelecidos. Então, por mais que a gente saiba que, de fato, como o doutor estava falando e muito claramente ficou explicado, que quando a gente está falando de ambiente digital, a gente está falando da mesma normativa que já existe na vida real, mas e o limite? O que é o limite? A gente, como profissionais já do direito trabalhando, já sabemos que é muito difícil a gente explicar, às vezes, para o cliente o que foi, de fato, uma ofensa para ele ou não. E isso a gente está falando da vida real. Quando a gente fala da internet, vem muito essa questão. A liberdade de expressão, ela fala que é livre a gente poder expressar o que a gente está pensando, né, etc. Então, quando a gente fica ali, o que é uma ofensa de verdade e o que é uma opinião? A gente também tem esses embates quando a gente fala de fake news, quando a gente fala como a gente vai combater as fake news e não censurar, digamos assim, permitir que as pessoas continuem se expressando, mas combater as fake news. Quando a gente fala de algoritmo, eu costumo brincar que estão criando bolhas. A gente está criando bolhas dentro de um sistema de rede social, e daí as pessoas estão ali acreditando naquilo que é trazido para elas, mas é trazido porque o algoritmo assim entende, e daí a gente vai criando essas bolhas. Hoje isso é uma dificuldade muito grande, porque a gente fala muito no direito digital de disseminar a informação verdadeira, mas daí o algoritmo ele continua mandando as falsas para determinadas pessoas, porque aquelas pessoas tendem a acessar mais notícias falsas, que para elas convém melhor. Então a gente tem esse grande problema também.
dentre outros, né, mas quase todos esbarram na normativa, a ausência de normativa, ser um direito muito novo, poder explicar isso. As questões de consumo também, que o doutor trouxe ali, é muito emblemático. Hoje, até com as questões de WhatsApp, todo mundo se sente ofendido no WhatsApp, quase diariamente. E então são essas questões que a gente tem que resolver ainda. E claro, a gente mal conseguiu resolver essas questões normativas e hoje a gente já está falando de inteligência artificial, que querendo ou não, a gente está aí com várias questões de inteligência artificial que, por mais que ela não crie nada, digamos assim, do zero, ela se alimenta muito das informações que a gente mesmo está dando. Vai potencializar tudo isso, né? Exatamente, daí a gente já não está mais nem falando de fake news, a gente já está lá na deepfake, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. E eu vejo que o ambiente digital ele está crescendo numa vertente acelerada demais e nós, como população e legislativo, principalmente, não está conseguindo acompanhar, né? Então, esse é o nosso grande problema hoje na questão digital. Perfeito, não, tenho certeza, né, que as considerações nos deixaram com mais dúvidas, mais inquietudes e, infelizmente, o nosso tempo já está quase chegando ao fim. Mas eu gostaria de pedir, então, para que cada um dos nossos convidados deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, especialmente aos estudantes do curso de Direito que estão se formando em meio a essa realidade digital em constante mutação e transformação. Ana, qual seria a sua mensagem? Aos acadêmicos, eu entrei na universidade em 2016, então para mim o Código Civil era o novo Código Civil ainda quando eu entrei. A maioria dos professores ainda estava se adaptando principalmente a essa nova legislação. E hoje eu vejo que a questão digital, ela meio que está nesse caminho. A gente ainda não tem todas as respostas. De fato, a gente tem muito mais dúvidas do que respostas. Mas que essas dúvidas que vão fomentar o que a gente vai ter no futuro. Claro, é sempre importante estar, de fato, ligado, pesquisar mais. Não ir na primeira verdade que aparece. Justamente por causa dessa nossa conversa sobre algoritmos, né? Viver nessas bolhas. Então é interessante... deixo para os acadêmicos o convite para se interessarem pela área de inovação, porque principalmente no direito a gente vê que muita coisa está mudando. Eu que me formei no meio de uma pandemia, eu vi que tudo que eu aprendi lá no começo da faculdade já não era mais tão válido assim, porque a pandemia mudou muita coisa, o ambiente digital está mudando muita coisa, mas que eu acredito que seja para melhor. Então se interessem, não tenham resistência quanto a isso, né? E, claro, as dúvidas estão aí e a gente estuda exatamente para isso. O nosso trabalho é, às vezes, deixar a pessoa com mais dúvida ainda, né? É o famoso depende. Maravilha. Doutor Flávio, a sua palavra de encerramento. Claro. Eu sou um pouco mais egresso, né? Eu entrei na faculdade em 2007, saí em 2011, né? Era um mundo bem diferente do que é hoje. Mas o que eu podia deixar, assim, de sugestão para os alunos de direito, né, para todos os acadêmicos, né, não foquem somente na área de atuação que vocês estão estudando. O direito, por exemplo, ele é muito mais rico, muito mais amplo do que leis, decretos e regulamentos, né? Então, procurem entender tecnologia, né, que é uma questão muito importante hoje para o direito, e que está fora do domínio jurídico, por exemplo, em certos termos, mas que é importante, né? Se eu poderia deixar alguma sugestão, seria essa. E agradecer, né, professora, pelo convite, estar aqui com vocês, de poder debater e passar algumas ideias, né, para vocês, para que vocês reflitam e pensam, né? Encerro com a frase do filósofo, né? Tudo sei que nada sei. E esse ambiente que a gente está vivendo hoje, esse é um ensinamento importantíssimo. Muito obrigada. Agradeço imensamente, então, a participação da doutora Ana Gabriele Mazur e do doutor Flávio Fabiano Filasta, a nossa equipe maravilhosa que está aqui presente, dando todo esse suporte para esse diálogo tão necessário. E a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, fica o convite. Continue refletindo, debatendo e ampliando sua compreensão sobre o papel do direito na sociedade contemporânea. Esse foi o Direto ao Ponto, o podcast do curso de Direito da Univale de Balneário Camboriú. Até o próximo episódio.